Irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesta manhã. É um prazer poder compartilhar a palavra do nosso Deus. E é um prazer ainda redobrado poder compartilhar a palavra do nosso Deus na igreja que eu fui criado, que eu cresci, que me enviou ao seminário, que me acolheu de volta no seminário e que agora me despede aos campos, ao campo que na verdade é o mundo. Para nós é uma extrema honra poder nesta manhã compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 12. Acompanhe silenciosamente a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nesta manhã, Senhor, nós nos reunimos para louvarmos, para bendizermos, mas também para ouvirmos a Tua voz, Pai. Pedimos que o Senhor, graciosamente, nesta manhã de dezembro, o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos, meu Deus, edificados pela poderosa palavra, palavra que transforma, palavra que sara, palavra, meu Deus, que liberta, palavra, ó Pai, que levanta o oprimido, palavra, meu Deus, que corrige os nossos caminhos, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Irmãos, gostaria de nesta manhã conversar com os amados irmãos a respeito da aula da saudade. É bem verdade que, muito provavelmente, esse é o meu último sermão aqui nesta igreja, como seminarista. Mas eu gostaria de trazer a aula da saudade, não ministrada pelo seminarista Tiago Gadelha, mas eu gostaria de trazer a aula da saudade, ministrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que alguns aqui já participaram de algum tipo de aula da saudade, seja no terceiro ano ou na faculdade. E você se lembra muito bem disso. Eu me lembro muito bem da minha aula da saudade lá no seminário. O professor, com muita graça, ele lembrou os momentos doces que nós passamos ali no seminário. E com certeza foi assim também com você, no seu terceiro ano, na sua faculdade. A gente chama um professor que mais se identifica com a nossa turma. E aí ele vai lembrando
as situações que nós vivenciamos, os momentos bons, e ele também faz questão de lembrar os momentos difíceis que nós, graças a Deus, vencemos. E aquela aula se torna uma aula marcante para nós. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, está no final do seu ministério aqui. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está falando o seu terceiro, último sermão aos seus discípulos. Por isso que nesta manhã eu quero trazer o tema para a nossa meditação da aula da saudade. O Senhor Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não negocia o teor do assunto que ele quer tratar com o seu povo. Ele poderia muito bem falar dos momentos bons que ele vivenciou com os seus discípulos. Ele poderia muito bem relembrar os diversos milagres que ele operou na vida de diversas pessoas. Ele poderia muito bem ter se lembrado dos momentos em que ele chamou os discípulos para o servir, para o seguir. Ele poderia muito bem ter lembrado das dificuldades que ele passou, das perseguições que ele passou. O Senhor Jesus Cristo não está preocupado com nada disso. O Senhor Jesus Cristo está preocupado em continuar ensinando os seus discípulos a serem discípulos. Então, a aula da saudade, ministrada pelo nosso Senhor Jesus, é ministrada aos seus discípulos. Ele é o professor e didaticamente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não perde nenhuma palavra. Didaticamente o Senhor Jesus Cristo, ele não perde nenhuma ocasião para me ensinar, para lhe ensinar, para ensinar aos discípulos aqui a serem discípulos. Então, meus irmãos, o que o texto nos ensina então? Leve seus olhos, por gentileza, ao verso de número 1, 2 e 3. Nós veremos que o Senhor Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão, para os seus discípulos, e diz o seguinte: olha, não basta apenas ser um religioso, não basta apenas cumprir os rituais religiosos, não basta apenas frequentar as sinagogas, não basta apenas interpretar a lei para o povo, é preciso mais. Veja que o Senhor Jesus Cristo se volta para os discípulos e diz assim: pessoal, eu vou começar a aula. Prestem bem atenção no assunto em que eu quero tratar nesse momento com vocês. E ele se vira para os escribas e os fariseus e diz assim, falando aos seus discípulos: vocês pregam muito bem, vocês ensinam muito bem, vocês se assentaram até na cadeira de Moisés. De certa forma, o Senhor Jesus Cristo está aqui reconhecendo um certo tipo de autoridade por parte daqueles homens que interpretavam a lei e daqueles homens que eram zelosos pela lei. Mas o Senhor se volta para os discípulos e dizem: olha, vocês devem prestar muito bem atenção no discurso desses homens, mas na prática deles, vocês devem correr longe. O ensino deles é correto. Você lembra do ofício do escriba? O escriba, ele, no Egito antigo, ele tinha diversas atividades, diversos afazeres. Os escribas, eles, no antigo Egito, eles eram os responsáveis pela contabilidade, eles eram bons na matemática. Então, você sabe que para se construir era necessário fazer cálculos. Você já imaginou as construções faraônicas do Antigo Egito? Os escribas serviam para calcular o custo, o tamanho. Mas os escribas aqui do texto, eles tinham um ofício mais exclusivo. Qual era? Era pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. E eles redigiam novamente para que esse material
Pentateuco não se perdesse. Mas também eles redigiam para que as pessoas tivessem acesso. Mas também eles redigiam para gravar o conteúdo, porque gravando o conteúdo, o que era que eles faziam? Eles podiam ensinar. Eles aprendiam e ensinavam. Eles aprendiam e publicavam. Então, o ofício aqui é legítimo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, Moisés tem autoridade. Moisés tem autoridade. E vocês se assentaram na cadeira de Moisés. Portanto, o ofício de vocês é legítimo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se volta para falar aos fariseus, eles dizem também, olha, o zelo que vocês têm pela lei também é legítimo. Veja a aula que o Senhor Jesus está dando a esse povo. O cuidado que vocês têm em guardar e amar o Pentateuco é legítimo. Mas a forma como vocês ensinam, é notório o amor de vocês. Mas a forma quando vocês vão colocar em prática, é notório que vocês amam apenas exteriormente a lei. Irmãos, você já imaginou isso numa aula da saudade? Você chegar na sala de aula e o professor, ao invés de rememorar os momentos bons, o Senhor Jesus Cristo lança em rosto o mau exemplo de pessoas que viviam ali com Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele não tem nenhum problema, meus irmãos, em quebrar o protocolo. O Senhor Jesus Cristo não tem problema nenhum de não ser politicamente correto. O Senhor Jesus Cristo, Ele é fielmente bíblico. E é isso que Ele ministra na aula da saudade. Veja que o Senhor Jesus Cristo volta para os seus alunos, para os seus discípulos e diz assim, olha, vocês devem fazer e guardar tudo aquilo que os escribas, que os fariseus ensinam. Mas vocês devem correr para longe das práticas deles. Irmãos, não existe ofício mais gracioso do que você poder interpretar o texto bíblico para o povo de Deus. Os escribas faziam isso. Os fariseus, nós sabemos que eles passaram a ser chamados, eles passaram a ser conhecidos, porque eles começaram a fazer um grupinho, e eles fundaram as sinagogas, e dentro dessa sinagoga, quem não se adequasse ao que eles, não se submetessem ao que eles ensinavam, não poderiam ser considerados como seguidores da lei. E é exatamente a respeito disso que o Senhor Jesus Cristo vai combater. Porque as leis que eles estavam legislando iam além do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estavam fora do Pentateuco. Gostaria de chamar sua atenção mais uma vez. Isso é a aula da saudade de Jesus, ministrada aos seus discípulos. Gostaria que você se colocasse agora no lugar da cena, nessa cena aqui. Você está sentado, ouvindo o Senhor Jesus Cristo ministrar a aula da saudade. E o conteúdo é extremamente pesado. Vai totalmente contra o nosso desejo. O desejo seria, Senhor, não nos deixa, Senhor. Aí o Senhor diz assim, não, eu vim para fazer a vontade do Pai. Aí os discípulos dizem assim, Senhor, então vai. Faz a vontade do Pai. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Nós iremos sentir tua falta, Senhor. Nós iremos chorar a tua morte, Senhor. Nós iremos lamentar, Senhor. Mas nós sabemos que o objetivo da sua vinda e da sua ida até a cruz do Calvário é cumprir a nossa libertação. É pagar a nossa libertação. Vai, Senhor. Nós iremos caminhar contigo, Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, vocês, meus discípulos, têm um exemplo. Olhe, por gentileza, para o verso de número 11,
verso de número 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O objetivo aqui do texto é nos mostrar que eu e você, nós não somos assim. E se você olhar para o verso de número 8, vai ter um adversativa aí. Ele vai dizer, vós, porém. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Do contrário dos escribas e dos fariseus, vocês, meus discípulos, não são assim. Não são assim. E é com essa tônica que o Senhor Jesus Cristo continua ministrando a sua aula aos seus discípulos. Ele não olha para os seus discípulos como os hipócritas, como os sepulcros caiados que são chamados, como são chamados os fariseus. Ele não olha dessa forma, mas ele olha para os seus discípulos e diz, olha, está aí o exemplo, o péssimo exemplo. Vós, porém, não sois assim. Vocês são o quê? Vocês são discípulos, e sendo discípulos, vocês são chamados a uma vida de serviço, de humildade. Irmãos, a pergunta é, se nós estivéssemos naquele lugar, quando o Senhor Jesus Cristo voltou-se aos discípulos e às multidões para pregar, e apontou para os escribas e para os fariseus, e os reprovou. A pergunta é, em qual lado nós estaríamos? Nós estaríamos no lado dos escribas e dos fariseus, ou nós estaríamos no lado dos verdadeiros discípulos? Veja, eles pregam bem, eles ensinam bem, eles memorizam a lei, mas eles não vivem. É uma espiritualidade árida, fétida, carrancuda. É uma espiritualidade que só se dá no ambiente eclesiástico aqui da época. Mas o Senhor Jesus Cristo vira para os seus discípulos, vocês não são assim. Vocês não são assim. Olha, não façam isso. Não coloquem fardos pesados. Veja o verso de número 4. Não coloquem fardos pesados no meu povo. Irmãos, a ideia aqui é o seguinte. É de que os homens da lei, eles pregavam. E as pessoas saíam dos seus ensinos, não olhando para dentro de si, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda a parecer mais com o Senhor Jesus. Mas aqueles homens pregavam, e as pessoas saíam das suas preleções, apontando o pecado era do outro. Fulano devia estar aqui para ouvir isso, fulano devia estar aqui para ouvir aquilo. O Senhor Jesus Cristo diz, não, o sermão é para vocês, o sermão é para mim, meus irmãos, para mim primeiro. Que fardo eu tenho colocado na vida do outro, que eu não quero com um dedo empurrar. A ideia é, eu coloco uma carga muito pesada na vida do meu irmão, mas eu não quero arrastar um copo cheio de água, porque é esforço demais para mim. Irmãos, a aula da saudade do Senhor Jesus Cristo, ela é extremamente didática. O objetivo é nos chamar a uma vida de serviço verdadeiro. Irmãos, nós cumprimos o objetivo da nossa vida quando nós servimos. E é essa a ideia que o Senhor Jesus Cristo quer nos passar. É um serviço não ritualista, não ativista. É um serviço que parte do âmago da nossa alma. A minha pergunta é, o peso que você tem dado ao seu irmão para carregar, você tem procurado carregar? As exigências que você tem feito aos seus irmãos,
você tem cumprido cada uma delas? Quando nós pensamos, quando nós racionalizamos dessa forma, nós entendemos, meus irmãos, que nós não podemos carregar um peso demasiadamente grande. É por isso que o Senhor Jesus Cristo não nos dá uma carga além do nosso vigor. Portanto, a ideia aqui é: seja gracioso, seja generoso, sirva com generosidade. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 5. O Senhor Jesus Cristo continua a sua aula da saudade. E ele diz: aqueles homens praticam todas as obras com o fim de serem vistos dos homens. Irmãos, nós vivemos numa era tecnológica. Nós vivemos em uma era, em um momento em que nós fazemos algo aqui, no oculto, e tem sempre alguém com uma câmera, tem sempre alguém com os olhos em nós, com um zoom bem aguçado na nossa vida. Tenhamos cuidado para que isso não venha inflar o nosso ego. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o nosso ego é inflado, nós não podemos ser contados como os discípulos, mas nós somos contados como os escribas e os fariseus desse texto. O chamado aqui, meus irmãos, é para nós negarmos o nosso eu, para nós morrermos, para nós desaparecermos. Vós, porém, não sois assim. Vós, porém, não precisam aparecer. Vós, porém, não devem chamar atenção. Quanto menos eu apareço, quanto menos você aparece, quanto mais você promove Cristo, mais Cristo é glorificado. E consequentemente, meus irmãos, Deus continua nos chamando e nos usando. Mas isso é duro demais, irmãos. É duro demais. É pesado nós ouvirmos essas verdades. Sabe por quê? Como costuma dizer um pastor, amigo meu lá do seminário, pastor Fúvio Leite, ele diz assim: Tiago, nós gostamos da glorinha, nós gostamos da glorinha, nós gostamos de aparecer, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: desapareçam, para que eu apareça. No cristianismo, queridos, não há lugar para dois senhores. Não há lugar. Só há lugar para um. Quando eu apareço, logo está pressuposto que Cristo está sendo colocado onde? Atrás das cortinas. Lá, ó. Lá. Agora, quando eu e você, nós diminuímos, aí nós vemos o milagre do Senhor. Nós vemos a manifestação do Senhor. Irmãos, nós somos ensinados pela pós-modernidade a orarmos assim: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Me dá saúde, me dá paz, me dá tranquilidade, me dá estabilidade. Tem nada de errado nisso, meu irmão. Mas o ensino do Senhor Jesus Cristo nessa manhã aqui é: Senhor, me dá humildade. Me faz desaparecer, Senhor. Me faz desaparecer, Senhor. Me faz servir sem ser notado. Não é uma falsa piedade, meus irmãos. É nós reconhecermos o lugar que nós precisamos estar. Não é uma piedade cerimonialista, não. Se você olhar aqui, o texto vai falar que os fariseus, eles pegavam os seus filactérios e colocavam na sua mão esquerda, e outros eles colocavam na sua testa. O texto vai dizer isso. Verso de número 5. Sabe o que acontecia aqui? Filactérios eram caixinhas, geralmente como um porta-joia, pequenininho. E eles eram enrolados em
tiras de couro. Você lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 8? Eles cumpriam cabalmente aquele texto, literalmente aquele texto. E eles colocavam parte da lei do Senhor naquela caixinha. E atavam na sua mão e na sua testa. E enrolava aquela caixinha com fitas de couro até mais ou menos aqui. E quando eles andavam nas ruas, as pessoas diziam assim: está aí um religioso, está aí uma bênção, está aí um crente. É meio que um anacronismo, mas está aí um homem que cumpre a lei. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo olha para o coração daqueles homens, Ele diz assim: eles têm uma fita muito grande, mas o ego deles é maior ainda. Não façam isso. Eles colocavam dentro desse filactério partes da lei do Senhor. E eles olhavam para a lei do Senhor e eles tinham elas cravadas também na testa. Mas a lei não estava no coração. Eles não entendiam que foram chamados para interpretar a lei, para servir ao povo. E servindo ao povo, consequentemente, estariam servindo a Deus. A pergunta nesta manhã é: você tem entendido qual o propósito do seu serviço na casa do Senhor? Ou você serve por ativismo? Ou você serve porque o ministério A, o ministério B, o ministério C tem lá um calendário e você precisa se submeter, se subjugar a esse calendário? Ou você diz assim: não, Senhor, eu sirvo porque eu sei que o meu serviço tem um propósito, tem um objetivo, e o objetivo maior, Senhor, é que eu diminua para que o Senhor cresça. Que eu anuncie não a mim, mas que eu anuncie o Senhor, o bendito de Israel. Nós precisamos avaliar, meus irmãos, como nós estamos vivenciando os dias da caminhada da fé. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor, às vezes nós trabalhamos na obra do Senhor, mas nós não fazemos uma avaliação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, não. Quantas pessoas essa semana foram servidas por você com objetividade? Você disse assim: eu vou servir ela com objetividade de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Talvez fazer essa pergunta depois de nós termos feito uma ação social, evangelística, vai ser muito fácil. Às vezes, não, ontem eu fiz. Ontem foi, top. 300 pessoas servindo. Mas a minha pergunta é: e anteriormente? Semana retrasada, mês passado, estamos em dezembro. Quantas pessoas você serviu com intencionalidade de dizer assim: Senhor, eu vou sair do meu conforto, eu vou abrir mão de uma tarde e vou para a capelania hospitalar para servir e proclamar o Senhor Jesus Cristo lá. O texto, nós somos chamados. A aula da saudade é pesada, irmãos. É dura. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai terminar a aula da saudade, Ele vai dizer assim: olha, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, a promessa para o meu serviço, a promessa para o seu serviço, agora é um serviço que parte de um coração abnegado, sincero ao Senhor. Gostaria de terminar, o tempo é muito curto. Não deu tempo da gente esmiuçar o texto, infelizmente. Mas eu gostaria de levar você ao texto de João, capítulo 13. Leve por gentileza seus olhos para lá. E nós veremos o exemplo de serviço que me constrange.
que me faz perguntar: Senhor, quando é que eu vou conseguir melhorar? Senhor, quando é que eu vou poder dizer assim, eu estou mais próximo desse negócio aí? Nós iremos ver o exemplo do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, verso de número 1 a verso de número 11. A gente na UPA está trabalhando os últimos sermões do Senhor Jesus. Os últimos ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui é mais um deles. E o Senhor Jesus Cristo pega os seus discípulos e vai lavar os pés deles. Irmãos, nós não somos como os fariseus. Precisamos cumprir literalmente o texto. Nós entendemos que existe uma simbologia aqui. Existe uma interpretação aqui. Mas a pergunta é, o Senhor Jesus Cristo nos deu que tipo de modelo de serviço? O texto de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 11, você sabe muito bem, você já leu diversas vezes esse texto. E se você não leu, vou explicar brevemente. Deus, homem, encarnado, lava os pés sujos seus discípulos. Deus lava os pés dos discípulos, nos dando mais uma aula aqui. A pergunta é: você tem servido ao ponto de se abaixar e lavar os pés de forma simbólica dos seus irmãos? Eu gosto muito de uma história. Na verdade é um provérbio chinês que diz que quanto mais o cacho do arroz ele está frutífero, quanto mais o cacho do arroz está carregado, mais ele se curva. Quanto mais os servos do Senhor estão frutificando, mais eles se curvam. A aula da saudade do Senhor Jesus Cristo não é para amaciar o meu ego, não é para amaciar o seu ego. A aula da saudade que Jesus ministra é para nos ensinar a servir com intencionalidade, com o coração na obra, meus irmãos. Veja que nesse texto de João, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo sabendo quem era o traidor, Ele lava os pés de todos, nos ensinando que nós não podemos fazer acepção de serviço. Nós precisamos servir ao nosso irmão mais amável. Nós precisamos servir ao irmão mais legal. Nós precisamos servir àquele irmão que consegue ser grato. Mas nós precisamos aprender a servir até os nossos traidores. Meu querido, comentando esse texto, o pastor Richard Baxter, pastor inglês, estou finalizando, século 17, ele diz que na igreja, a grandeza consiste em ser grandemente prestativo. A grandeza na igreja consiste em nós sermos grandemente prestativos. Sirva, meu querido, sirva, e sirva com o coração na obra. A recompensa vem do Senhor.
não teve foto, não teve aplauso, não teve tapinha nas costas. Sirva, porque você não está servindo meramente a pessoas, você está servindo ao Senhor da obra. E meu irmão, como é gostoso servir ao Senhor. Costumo dizer que por Cristo vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir. Gostaria de finalizar a nossa meditação lembrando a você que na aula da saudade, essa aula da saudade aqui, não acaba aqui. A minha lá no seminário foi de 1 hora mais ou menos. Essa aula aqui, você pode chegar em casa e continuar lendo o texto de Mateus 23. E você vai aprender coisas fenomenais sobre nós diminuirmos para que Cristo cresça. Nós servirmos para que Cristo seja glorificado. Irmãos, não procure ser um homem de sucesso. Não procure. Procure ser um homem, uma mulher de valores. E quando nós temos valores, nós não os negociamos. E sabe qual o valor que nós temos? É de nós cumprirmos cabalmente a missão de servir. Não negocie servir. Está doendo, sirva. Está complicado, sirva. Está sendo perseguido, sirva. Está sendo mal compreendido, sirva. Afinal de contas, você não serve apenas temporariamente. Porque o que nós fazemos aqui, ecoa na eternidade. Se você assistiu o Gladiador, você vai lembrar dessa frase. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Com certeza, nós iremos colher os frutos temporariamente e eternamente do nosso serviço. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com Deus.